Ok? Colocando já para gravar. E vou ver se eu consigo ver o bate-papo, né? Vocês aqui. Para vocês, qualquer coisa, escrevam no bate-papo aí para a gente avançar, tá bom? Buscando, então, o melhor de nós, de forma bastante serena, bastante tranquila, rogando o amparo dos enviados do Cristo, sentindo já a sua presença, o seu amor, o seu envolvimento, dos verdadeiros responsáveis por essa tarefa, os que proporcionaram que ela existisse, os que a sustentam, sentindo já a presença desses irmãos nos nossos lares, na casa de cada um, e a sua presença ilumina o nosso lar, ilumina todo o ambiente. Já todos os nossos familiares se sentem abençoados pela presença desses enviados. E junto com eles, agradecidos que estamos pela presença deles, vamos com eles até Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor, em nome de quem nos reunimos e a quem buscamos servir. E, através de Jesus, rogar as bênçãos de Deus para a tarefa que ora se inicia. Senhor, estamos prontos, rogamos aprender. Dá-nos, Senhor, da vossa sabedoria, dá-nos, Senhor, do vosso amor, da vossa luz, para que tudo saia e aconteça conforme a tua vontade. Graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite a todos. Vamos continuar, desculpe, vamos continuar lá como a gente estava falando. E aqui tem um texto bastante interessante, que agora a gente já consegue compreender melhor. Vigiai e orai. Quando Jesus falou sobre isso, a gente já começa a compreender algumas coisas. Nós já entendemos que a oração eleva as nossas vibrações, certo? Nós já vimos isso nas aulas anteriores. A oração eleva as nossas vibrações. E a gente já compreende também o que ele estava mandando vigiar. Então, é para nós vigiarmos o nosso pensamento. Aonde nós somos mais livres? Somos mais livres no pensamento. Aonde nós podemos ser definitivamente escravizados? No pensamento. Então, Jesus deixa claro para nós vigiarmos o nosso pensamento. Vigiar e orar para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Como a carne é fraca? Como a carne é fraca? O que é carne fraca, gente? Carne fraca é diferente de carne forte? Qual a diferença de carne fraca e carne forte? Por que Jesus falou que a carne é fraca? Coloquem aí no bate-papo o que vocês acham. Do que ele está falando? Mente fraca? A mente é espírito, certo? Somos ainda não tão espiritualizados. Tá ok, estamos perto. O que mais? Carne. O que tem a ver a carne? A carne tem a ver com o quê? Falta de fé? Mas a falta de fé é do espírito, não é da carne. Somos materialistas também. Somos terráqueos. Ainda bem, né? Eu não sei se todos, viu, Macalima? Gente, se eu falar para vocês que carne tem a ver com reencarnação. Faz sentido se eu falar isso para vocês? Que a carne tem a ver com a reencarnação? Nós voltando para a reencarnação? Por que a carne é fraca? Porque nós somos endividados. Nós somos espíritos extremamente endividados. Nós somos criminosos perante a lei. Por isso, nós temos dívidas. Nossa carne é fraca. Pelas nossas dívidas de outras encarnações, nós somos espíritos enfraquecidos. Nós temos que vencer a nós mesmos. Nós trazemos das outras encarnações dívidas, crimes mesmo, crimes. Tá ok? O que foi que nós fizemos na outra encarnação? Matamos, lesamos, usufruímos. O que nós fizemos? Usurpamos. Tá ok? E isso nos enfraquece. Por isso que a gente tem que vigiar. Tá ok? A carne tem a ver com a reencarnação,
com as coisas que nós trazemos de outras encarnações. Jesus não tinha carne fraca, certo? No capítulo 14 do item 19, Kardec comenta algumas coisas a respeito disso. Assim se explicam os efeitos que se produzem nos lugares de reunião. Ele está falando sobre pensamento. Uma assembleia é um foco de radiação de pensamentos diversos. É como uma orquestra, um coro de pensamentos, onde cada um emite uma nota. Olha, imagina que você está numa orquestra aqui e você está todo mundo pensando a mesma coisa, ou todo mundo tocando, né, para produzir determinado som. E você resolve pensar diferente, resolve tocar diferente. O que acontece? O que acontece nesse momento? Se cada um resolver tocar da forma que quer e não obedecer o maestro, vai sair algo desagradável, algo feio, algo destoante, não é? Uma assembleia, quando nós nos reunimos também no trabalho mediúnico, é importante que todos nós estejamos com os pensamentos no mesmo lugar. Senão, fica algo desagradável. Ok? Então, quando a gente faz a oração, quando a gente faz a prece, todos nós devemos estar focados na prece, na oração. Se alguém estiver fora disso, fora desse contexto, vai perturbar o ambiente. Então, o momento da prece, o momento da oração, o momento de elevar os pensamentos, é para todos nós ao mesmo tempo. Senão, a gente será um ponto de discórdia ali. Resulta daí uma multiplicidade de correntes de eflúvios fluídicos, cuja impressão cada um recebe pelo sentido espiritual. Como num coro musical, cada um recebe a impressão dos sons pelo sentido da audição. Mas do mesmo modo que há radiações sonoras, harmoniosas ou dissonantes, também há pensamentos harmônicos ou discordantes. Se o conjunto é harmonioso, agradável é a impressão. Penosa, se aquela é discordante, se aquele é discordante. Numa reunião mediúnica, os pensamentos necessariamente têm que ser elevados. Numa reunião mediúnica, o pensamento tem que ser elevado. A vibração tem que ser elevada, para que a gente atinja a elevação dos enviados do Cristo que estão ali. Então, adianta eu só elevar o pensamento naquele momento? Não. Eu preciso caminhar com o pensamento elevado. Eu preciso buscar o tempo todo estar com os pensamentos elevados. Então, quando a gente fala de orar e vigiar, eu preciso vigiar minha vibração e tentar, a todo momento, estar com meus pensamentos elevados. Eu não vou conseguir elevar o pensamento só na hora do trabalho mediúnico se durante toda a semana eu fiquei com o meu pensamento em vibrações baixas. Então, eu preciso ir treinando para, a todo momento, em toda situação, eu manter meus pensamentos elevados. Olha, para isso, não se faz mistério que o pensamento se exteriorize por palavras. Quer ele se externe, quer não, a irradiação existe sempre. Como nós temos pensamento contínuo, eu não consigo parar de pensar. Ora, se eu não consigo parar de pensar, o meu pensamento está emitindo uma radiação o tempo todo, está emitindo vibrações o tempo todo. Ok? Qual é a onda dessa vibração? Ela é alta ou é baixa? Ok? Isso depende de mim. Depende do meu caráter, depende da minha bondade, depende da minha educação, depende da minha disposição de servir ao Cristo. Ok? Mas eu vou, sem dúvida, emitir uma irradiação. E a minha irradiação pode atrapalhar ou beneficiar. Ou eu faço parte da solução, ou eu faço parte do problema. Não existe a neutralidade. Quando nós estamos num trabalho mediúnico, eu estou colaborando ou eu estou atrapalhando. E isso vai depender do meu pensamento. Tá ok? E aí, vamos continuar lá no livro Domínio da Mediunidade, a comunicação que o benfeitor, que está ausente, estava dando. Imaginar é criar. Imaginar é criar. Tinha, algum tempo atrás, as pessoas falavam que, olha, você pode imaginar o que você quiser,
que isso não tem problema nenhum. Você pode fantasiar o que você quiser, que isso não tem problema nenhum. Não é verdade. Não é verdade. O que você fantasia, o que você cria, ele tem força de realidade, ainda que seja no mundo espiritual. E você atrai. Então, é necessário vigiar o que nós criamos, que nós fantasiamos. É necessário vigiar. Atrai. Tá ok? O que a gente imagina, a gente cria. E toda a criação tem vida e movimento, ainda que ligeiros, impondo responsabilidade à consciência que a manifesta. Olha o que ele está falando. O fato de nós imaginarmos, e nós criamos. A partir do momento que nós criamos, essa criação tem vida e tem movimento. E nós somos responsáveis por tudo que nós criamos. Então, se vocês lembrarem, quando nós falamos de fluidos, nós falamos do fluido vivo. E ele está imanente, ele vem neutro do Criador para nós recebemos, passa lá para o nosso centro de força, pela nossa aura, e nós, num movimento como da respiração, nós mandamos de novo pro espaço. Ora, quando ele sai, ele vem neutro, mas ele sai de nós com determinada direção, determinado sentido, determinada coeficiente de valor. Ou é bom ou é ruim. Neutro ele não é. E a gente tem responsabilidade sobre isso. Isso nós falamos lá quando nós falamos de fluido vivo. Veja como as coisas vão se juntando. E como a vida e o movimento se vinculam aos princípios de permuta é troca, tá, gente? É indispensável analisar o que damos, a fim de ajuizar quanto àquilo que devamos receber. Ora, depende da qualidade do que eu ofereço, é a qualidade do que eu recebo. Ok? Aí a gente vamos pegar um exemplo que está nesse livro aqui, Libertação, que a gente estuda no Mediúnico 2. No capítulo 17, Assistência Fraternal. O que está acontecendo nesse momento? Eles estão numa mansão e essa mansão aí coloca uma bandeira do Cristo e vários espíritos vêm buscar ajuda. Percebe que ali Jesus está presente. Então, okay? Ali Jesus está presente. São as bandeiras que são hasteadas quando você faz o evangelho lá na tua casa. Jesus está presente. E os espíritos vêm porque sabem que ali serão acolhidos por outros espíritos e levados e socorridos. Tá ok? Então, tinha ali a bandeira e os espíritos vieram sabendo que Jesus estava ali. E os espíritos começam a acolher os diversos irmãos. Um chamou a atenção. Depois do meu decesso, esse espírito comenta com o André Luiz. Depois do meu decesso, depois do meu desencarne, sou incessantemente procurado pelas vítimas de minhas insinuações sutis que me não deixam em paz. Esse irmão, ele era um escritor. Ele escrevia literatura obscena, literatura pornográfica. Tá ok? O que aconteceu com ele? Ele escrevia aquilo achando que as ideias eram dele. Mas o fato dele escrever, ele já vibrava nessa sintonia e atraía espíritos que gostavam daquilo. Usavam a malícia dele, usavam a maldade dele, usavam o pensamento pornográfico dele, o pensamento obsceno dele, mas se compraziam nisso, se alimentavam disso também. Então, o fato dele pensar, ele refletia os espíritos vinham e refletiam nele também. E aí, o que ele escrevia gerou vítimas. Pessoas que se desequilibraram com o que ele escrevia. E essas pessoas, depois do desencarne, iam lá buscá-lo. Não o deixavam em paz. Ok? É disso que ele está falando. Enquanto isto ocorre, outras entidades me buscam, veja, no plano espiritual, formulando ordens e propostas referentes a ações indignas que não posso aceitar. Veja, ele, naquela coisa que ele fazia, ele fez parte de um todo espiritual. E agora os espíritos querem que ele faça algumas coisas, tá ok? Achando que eles o ajudavam, lhe inspiraram, lhe deram uma série de ideias, estão cobrando dele uma série de coisas agora. E ele não quer aceitar.
Compreendi que me achava em ligação desde a existência terrestre com a enorme quadrilha de espíritos perversos e galhofeiros, que me tomavam por aparelho vigilante de suas manifestações indesejáveis. Ora, então eu faço uma brincadeira que magoa alguém, eu tenho atitudes que desagradam outras pessoas e eu acho que isso é meu? Ou eu estou já fazendo uma sintonia com vários outros espíritos, participando de quadrilhas que gostam disso, não é? Se os meus pensamentos são ruins, são de qualidades ruins, negativas, eu estou lidando com espíritos de qualidades ruins e negativas. Tá ok? Eu reflito esses irmãos. Eu atraio esses irmãos com a qualidade dos meus pensamentos. Eu gosto da companhia deles. Tá ok? É disso que ele está falando. No fundo, eu mantinha por mim mesmo, no próprio espírito, suficiente material de leviandade e malícia, que eles exploraram largamente, adicionando aos meus erros os erros maiores que tentariam debalde praticar. Veja, aos erros dele foram adicionados os erros que os espíritos trouxeram, sem meu concurso ativo. Acontece, porém, que abrindo meus olhos à verdade, quando ele desencarnou, ele descobriu a verdade. Na esfera em que hoje respiramos, em vão busca adaptar os processos mais nobres da vida. Ele não quer mais. Não quer mais. Ele compreendeu que aquilo estava um erro, que ele prejudicou muita gente, que ele se prejudicou muito. Ele se prejudicou muito, achando que ele prejudicava pessoas, ele mais se prejudicou do que outra coisa. Ele não quer mais isso. Quando não sou atribulado por mulheres e homens que se afirmam prejudicados pelas ideias que lhes infundi, na romagem carnal, certas formas estranhas me apoquentam o mundo interior. Olha, ele diz que várias pessoas que foram prejudicadas por eles o procuram, os espíritos que faziam parte da quadrilha, que ele nem sabia que existia, mas depois descobriu que existia, também o apoquentam, mas tem uma imagem na mente dele que só ele vê que o perturba. Como se vivessem incrustadas na minha própria imaginação, assemelham-se a personalidades autônomas, se bem que sejam visíveis tão somente aos meus olhos. Quer dizer, André Luiz está ali e não está vendo nada, mas na mente dele, na consciência dele, aqueles personagens que ele criou existem. E esses personagens, o que fazem esses personagens? Atacam a ele. O atacam. Olha o que diz aqui. Falam, gesticulam, acusam-me e riem-se de mim. Reconheço-as sem dificuldade. São imagens vivas de tudo que meu pensamento e minha mão de escritor criaram para anestesiar a dignidade de meus semelhantes. Investem contra mim, apupam-me e vergastam-me o bril, como se fossem filhos rebelados contra um pai criminoso. O infeliz deixou de falar. De repente, ele parou de falar e ele começa a demonstrar atormentado por energias estranhas ao próprio campo íntimo, apalermado e trêmulo à nossa vista. Ele começa a tremer. Ele fita André Luiz e ele fala, olha eles aí, olha as imagens aí. Fitou em mim os olhos esgazeados e esquisito, terror, e correndo aos meus braços bradou. Ele que chega por dentro de mim. É uma das minhas personagens na literatura feminina, obscena. Ok? Ai de mim, acusa-me, gargalha irônica, e tem as mãos crispadas, as mãos assim. Vai enforcar-me. Alçando a destra a garganta, anunciava aflito. Serei assassinado. Socorro, socorro. Ele sente como se aquele espírito estivesse sufocando ele lá. Aquela imagem estava sufocando o espírito. E André Luiz não sabe o que fazer. Naquele momento ele não sabe o que fazer. Aí ele chama o Gúbio, que era o responsável, e o Gúbio chega lá e tem um espírito, que depois eles vão ler o livro, quem não leu, esse espírito era o magnetizador do mal. Ele magnetizava as pessoas para matá-las, né? E agora, depois do exemplo que o Gúbio deu, ele não quer mais fazer isso. Ele não quer mais magnetizar para matar as pessoas. O que o Gúbio faz quando vê a pessoa desse jeito? Ele vai buscar aquele rapaz que magnetizava para fazer o mal. O pobre beletrista, o escritor, desencanado, contorcia-se em meus braços, sem que eu pudesse socorrer-lhe a mente transviada e ferida. Aí o Gúbio vai buscar o rapaz que até antes, pouco antes, estava magnetizando para matar, agora ele chama e fala lá, opera aliviando. O cara até antes
Ele magnetizava para ferir, para matar. E agora ele mandou pera aliviando. E aí, o que o rapaz fala? Eu, né? Merecerei a graça de transmitir alívio? Eu que sempre pensei em matar, em ferir, eu sirvo para aliviar? E o Gubbio é claro, não é? Serviço construtiva e atividade destrutiva constituem problema de direção. A corrente líquida devastadora que derruba a mata pode sustentar uma usina de força edificante. Em verdade, meu amigo, todos somos devedores enquanto nos situamos nas linhas do mal. É imperioso reconhecer, contudo, que o bem é a nossa porta redentora. Veja, ele era um devedor e estava se complicando fazendo mal. Mas ele tem que saber que ele pode mudar isso. O maior criminoso pode abreviar longos anos de pena, entregando-se ao resgate próprio, através do serviço benéfico aos semelhantes. Veja o que ele está falando. O maior criminoso pode mudar completamente a sua pena se ele se entregar à caridade, se ele ajudar os outros. E o que ele diz? Começa hoje, aqui e agora com Cristo. Não titubeie. Não titubeie. Não espere alguém mandar. Não espere. Faça o que você sabe fazer com Jesus. Use tudo que você sabe com Cristo. Em tua determinação de ajudar. Esconde-se a solução do segredo da felicidade própria. Olha o que ele está falando. A hora que você decide trabalhar com o Cristo, olha o segredo da felicidade. Palavras fortes. Olha o segredo da felicidade. Dúvidas? Já tem algumas coisas aqui, né? A Raquel falou, corpo de carne é baixa elevação moral. Na realidade, quando ele fala de carne, ele está falando das reencarnações, né? Que a carne é fraca em função da reencarnação criminosa que nós tivemos, né? A Júlia Sato, na encarnação atual, debilitamos nosso corpo com atitudes não saudáveis. Também isso, né, Júlia? A gente recebe um corpo zerinho, temos que devolvê-lo em boas condições, né? Em boas condições. Edilene falou do treinamento diário, sim, da questão do pensamento, né? O treinamento diário e todo momento a gente tem que vigiar o pensamento, todo momento. Ana Lúcia escreveu, em toda casa que realiza o Evangelho no Lar tem essa bandeira. Essa casa serve de hospital, descanso aos espíritos necessitados e ponto de apoio aos espíritos em missões. No caso de servirem como um hospital, há problemas para os encarnados desse lar? Os encarnados também recebem auxílio. Por favor, fale mais sobre o Evangelho no Lar. Olha, o Evangelho no Lar, ele vai variar de família para família, de intensidade para intensidade, de tempos que as pessoas fazem e de propósito, da vibração que as pessoas fazem. O Evangelho no Lar sempre é benéfico, sempre é benéfico. Num primeiro momento é benéfico para aqueles que estão ali. Se várias pessoas se juntam, se 2 ou 3 ou mais pessoas se juntam e vejam, não precisa ser necessariamente encarnados, e tem aquilo já há muito tempo, podem estar criando já um hábito de saber que, olha, já fazem 10 anos e eles não... É diferente uma pessoa que faz evangelho 10 anos, sempre no mesmo dia e horário, do que alguém que começou a fazer 1 ano atrás, 6 meses atrás, 1 ano atrás. Mas ele tende sempre a ajudar. Ele funciona como funcionou ali, que botou a bandeira do Cristo, tal, essas coisas? Depende. Tem lugares onde as pessoas que fazem o evangelho no lar conseguem fazer isso, e tem outros que não. Normalmente, na média, não. Mas consegue ajudar os espíritos que estão por perto ali. Não é todos os espíritos. No GEMB, quando se faz os trabalhos no GEMB, ele vira um foco de luz para a região toda, né? Agora, isso não acontece na nossa casa. Lá tem uma outra estrutura. Mas, sim, a gente pode ajudar muitos ali na vizinhança. A gente teve oportunidade de conversar com alguns alunos que contaram uma experiência interessante. As pessoas falavam que as pessoas colocavam despachos na frente da casa deles.
e depois que eles passaram a fazer evangelho no lar, não colocaram mais. Não é? E isso já fazia ali 2 ou 3 anos. Então, é interessante, eles moravam num local próprio para fazer isso daí. Então, são coisas interessantes a gente observar. Tá bom? Mais alguma coisa, gente? Vamos ver o que tem aqui. O escritor que eu coloquei aqui do livro Libertação, não, ele era um espírito. Lembra que ele começou falando, depois do meu decesso, ele começa falando que depois que ele desencarnou. Por que Gubbio não aliviou ele mesmo, o irmão sofredor? Primeiro que o Gubbio estava fazendo muita coisa ao mesmo tempo. E esses espíritos sempre dão oportunidade de outros a fazerem o que eles podem fazer. Então, se ele poderia, ele mesmo, aliviá-lo. Mas se tem outro que também tem essa condição e pode aproveitar a oportunidade para começar a trabalhar na caridade, por que não? Não é? É a mesma coisa que os espíritos. Os espíritos não precisam de nós, doutrinadores, não precisam de nós, médios. Mas eles aproveitam a oportunidade porque é uma forma de nós resgatarmos os nossos débitos. Ok? Mas ninguém obrigou essas pessoas a lerem. Mesmo assim, ele se torna responsável? Sim, sim, sim. Não é? O fato de você colocar, de você criar um filme, de você criar uma novela, de você criar uma história, criar um quadro, de você vir fazer palestras, de você contar para as pessoas. Você pode dizer, não, mas ninguém... As pessoas foram porque quiseram. Mas o que você fez prejudicou as pessoas? Se prejudicou, você é responsável. Beneficiou as pessoas? Beneficiou? Você também responde. A lei é a mesma. A lei é a mesma. Tá ok? Ou seja, a ligação do escritor, ou seja, a inspiração que o torna cúmplice desses irmãos menores, tipo nossos irmãos da Umbanda que fazem a barganha de valores. Nós vamos falar sobre os nossos irmãos da Umbanda. Nós vamos falar disso aí na frente. É uma aula a respeito. Agora, o que eu vou falar, o que atraía os outros espíritos era o pensamento dele. Então, ele tinha aqueles pensamentos obscenos, né? Gostava de escrever. Tem gente que gosta de assistir obscenidade, tem gente que vai nas suas casas e assiste. Nós já tivemos a oportunidade e nós vamos falar disso também, aí, de lidar com esses irmãos. E eles falavam, olha, o que adianta você falar todas essas coisas se eles chegam na casa deles e eles vão assistir filme obsceno? Eles nos chamam. Eles nos chamam. O Espírito falava isso para mim. Ok? Nós vamos ter a oportunidade de falar sobre isso também. A Raquel está falando que o meu som está baixo. Vocês estão... Alguém está com dificuldade de me escutar? Ou não, acho que é para a Eliane Galvão, não é para mim, não. Ok? Gente, mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Não era para mim que ela estava falando. Podemos seguir em frente? Bico, né? Então vamos lá. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Continuando aí a orientação do benfeitor que estava ausente do ambiente físico, tá ok? Quem apenas mentalize angústias e crime, miséria e perturbação, poderá refletir no espelho da própria alma outras imagens que não sejam as da desarmonia e do sofrimento? Olha lá a importância de vigiar. Se você fica assistindo aquela programação de TV e você fica o dia todo nessa pandemia, vendo as coisas da Covid, vendo as pessoas que morreram, vendo a história das pessoas que morreram, se você só fica vendo angústia, ou se você muda de canal e fica só vendo crime, ou vendo as misérias e as perturbações, você só vai conseguir criar imagens de desarmonia e sofrimento. Se você só cria imagens de desarmonia e sofrimento, o que você está plasmando para você? Um viciado entre os santos não lhes reconheceria a pureza, de vez que, em se alimentando das próprias emanações, nada conseguiria enxergar
senão as próprias sombras. Do que ele está falando, não é? Lembra do que nós falamos dos espíritos que só veem a imagem da sua aura, dos seus crimes? O livro dos espíritos ele pergunta isso daí. Se a vista dos seus crimes desequilibra o espírito, é um tipo de castigo. E o espírito responde que é muito maior do que ele pensa. Então, ele vê tudo que está na consciência dele. Ele não consegue, não adianta botar esses irmãos no meio de espíritos puros. Ele não vai nem conseguir enxergar. Ele só está vendo o drama dele, só está vendo o problema dele, a dificuldade dele. Ok? Imagina no livro Voltei, do Básico 1, o irmão Jacó reencontra vários amigos. Vários amigos. Mas observa, o Jacó não tem luz. E todos os seus amigos espíritas tinham luz. Olha o constrangimento do Jacó. Descobrir que ele não tem luz e os amigos dele têm. Quem se detenha indefinidamente na medição de lama está ameaçado de afogamento no lodo. Do que ele está falando? Do que ele está falando? Quem se detenha indefinidamente na medição de lama está ameaçado de afogamento no lodo. Vamos ver o que esse espírito está falando. O viajante fascinado pelos sarçais à beira do caminho sofre o risco de enlouquecer entre os espinheiros do mato inculto. Do que ele está falando? Vamos pedir ajuda para Emmanuel? Do que ele está falando quando ele fala lodo e lama? Quem fica medindo o lodo se afoga na lama. Na realidade, ele está falando o seguinte. Existem pessoas que gostam de fazer fofoca. Ora, se você está fazendo fofoca, você está medindo a lama. Ninguém faz fofoca de coisa boa. Faz fofoca das dificuldades das outras pessoas. Mas a pessoa entra tão dentro nos seus pensamentos, na sua imaginação, do que está acontecendo de ruim, que ela se associa àquela situação. Ela se associa. E aí o que acontece? Ela plasma para a vida dela aquela situação que ela está falando mal. Ela plasma para a vida dela aquilo. A mente dela, ela coloca para a vida dela aquilo que ela tanto critica nos outros. E isso é lei e isso é justo. Não está criticando na vida dos outros? Como é que você se sente passando? Em vez de ajudar, fica falando mal? Olha o que diz Emmanuel, com todas as letras. Nesse livro aqui, Pensamento e Vida, que no ano que vem, se Deus quiser, a gente vai fazer um curso sobre ele. Quando nos detemos nos defeitos e faltas dos outros, o espelho de nossa mente reflete-os de imediato, como que absorvendo as imagens deprimentes de que se constitui. Sempre será coisa deprimente. Sempre será. Pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento, que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis de nossa mente. Com o decurso do tempo, nossa alma não raro passa a exprimir, pelo seu veículo de manifestação, ok? O perispírito ou o corpo físico, o que é similar a fazendo-o, seja pelo corpo carnal, entre os homens, seja pelo corpo espiritual de que nos servimos depois da morte. É por essa razão que, geralmente, os sensores do procedimento alheio acabam praticando as mesmas ações que condenam no próximo. Ele plasmou para a vida dele aquilo que ele tanto faz mal. O fofoqueiro, a fofoqueira, vai passar para a situação que ele gosta de fazer fofoca. Olha como é perfeita a lei divina. Não está apontando o dedo para aquela pessoa, então passe pela mesma situação. Ah, não, eu estou querendo saber aquilo para ajudar. Aí é outra história. Aí é outra história. Mas não é disso que nós estamos falando sensores do procedimento alheio. Ok? Vulgo, né? Vulgo, fofoqueiro e fofoqueira. Ok? Porquanto interessados em descer as minúcias do mal, absorvem inconscientemente as emanações, surpreendendo-se um dia dominado pelas forças que o representam.
Quem que tá aí, gente? Tá vendo o som aí? Feche o microfone, por favor. Quem é que tá com som aí? Ok? Dúvidas? Podem colocar aí as dúvidas. Agnes, a gente, se não for vigilante, a gente plasma desarmonia e sofrimento para nós mesmos. Aquelas pessoas que gostam de ver as misérias alheias, que gostam de ficar vendo o que está acontecendo de ruim no mundo, e vê e repete, que quer ver o que está acontecendo, quantas pessoas morreram, quantos morreram, os dramas. As pessoas que ficam vendo a televisão o tempo todo, tá plasmando para a sua própria vida desarmonia e sofrimento. Veja as notícias mais importantes, desliga a televisão e vai ler um bom livro. Veja as notícias mais importantes na internet, você vê o quanto e o que interessa, desliga e vai ler um bom livro. Júlia, quando a gente fala dos erros alheios, a gente está plasmando para a gente mesmo. É diferente de você ver o erro, a dificuldade das outras pessoas e tentar ajudar. Então, se nós vamos saber de alguma dificuldade, de algum erro de alguém, que seja para ajudar. Se alguém vem buscar você para falar mal de alguém, convida essa pessoa para fazer uma prece para aquela pessoa. Vamos fazer uma prece que assim a gente ajuda a pessoa. Já que não pode fazer nada para ajudar, vamos fazer uma prece para aquelas pessoas, para ajudar. Não é? Não aceite que ninguém venha fazer fofoca para você e não faça fofoca para ninguém. Ok? Afinal de contas, nós somos espíritas. Nós temos compreensão dessas coisas. A gente não pode aceitar. Nós não podemos aceitar uma coisa dessa. Espíritos zombeteiros, eles vêm para nos ajudar a plasmar o que nós plasmamos, né? Tem zombeteiros de todos os tipos e para todas as situações. Tem aqueles zombeteiros que ficam plasmando lá com uma vaquinha branquinha que eu brinquei, que eles ficam sorrindo, só se divertindo. E tem aqueles que se incorporam aos pensamentos das pessoas para te ajudar a fazer o mal. Tranquilo, gente? Entenderam como é que funciona o mecanismo da fofoca, da intriga, não é? Como as pessoas plasmam para si mesmos o sofrimento? Ok? Tá ok, gente? Temos desencarnados e encarnados, né, Raquel? Vamos lá, vamos avançar? Ainda o mentor que estava externo, falando sobre o pensamento e mediunidade. Vigiemos os pensamentos, purificando no trabalho incessante do bem. O espírito, quanto mais ele evolui, mais ele precisa trabalhar. Ok? Então, aquela coisa de que, olha, férias, folga, os espíritos superiores não têm. Jesus não tem. Ok? Purificando no trabalho incessante. Trabalho incessante do bem. Para que arrojemos de nós a grilheta capaz de acorrentar-nos a processos obscuros, a obscuros processos de vida inferior. É da forja viva da ideia que saem as asas dos anjos e as algemas dos condenados. Pelo pensamento, escravizamo-nos nos troncos, deve ser, de suplício infernal, sentenciando-nos, por vezes, a séculos de peregrinação nos trilhos da dor e da morte. Veja, ele está falando séculos. Séculos. Se nós não queremos mudar o pensamento pelo bem, pela nossa força de vontade, a gente pode ficar séculos na dor e no sofrimento. E ele fala, olha, a mediunidade torturada não é senão enlace das almas comprometido em aflitivas provações, no lance de reajustes.
os lances de reajuste, né? E para abreviar o tormento que flagela de 1000 modos a consciência, reencarnada ou desencarnada, quando nas grades expiatórias, é imprescindível atender a renovação mental, único meio de recuperação da harmonia. Gente, renovação mental não é fácil. Não é fácil. O espírito precisa ter muita vontade para ele mudar os seus pensamentos. Ele vai sofrer quando ele quiser mudar o pensamento. Ele não pode ter dó dele. É muito importante o espírito, quando ele decidir mudar os seus pensamentos, ele não ter dó de si. Deus não tem dó de espírito nenhum. Jesus não tem dó de espírito nenhum. Os espíritos superiores não têm dó de espírito nenhum. Deus, Jesus, os espíritos superiores, eles têm amor pelas pessoas, pelos espíritos, que é muito diferente de ter dó. Um irmão que está no vício, ele não pode ter dó dele se ele resolve parar, porque o corpo que ele viciou vai querer aquilo que ele está viciado. Se ele tiver dó dele, ele não sai. Ele tem que ter amor por ele, para ele poder resistir com lágrimas, com dores, mas sair dessa situação que o prejudica. Se ele tiver dó dele, ele não sai. Então, é a mesma coisa a questão do pensamento. Se nós sabemos que aquilo nos prejudica, nós temos que sair dessa situação, sem dó. Se aquilo, olha, se comer tal coisa te faz mal, então para de comer. Ora, simples assim. Não, mas eu vou sentir vontade. Sim, mas e aí? Você é um espírito, você tem força de vontade. Não, beber tal coisa te faz mal, então para de beber. Simples assim. Esse daqui é o que nós estamos falando da mediunidade torturada. Esse nosso irmão aqui é médium. Na encarnação passada, ele matou esse espírito aqui, que era irmão dele, porque ele queria a esposa dele, que é essa senhora aqui. Então, ele matou o irmão para ficar com a cunhada. Ora, nessa encarnação, ele nasceu, brigaram os dois no plano espiritual muito tempo, a senhora nasceu, e ele reencarnou filho da cunhada, né, da encarnação passada. E ele continua ainda, porque ainda está ligado ao sentimento de culpa, está ligado ao sentimento de ódio do outro. E aí nós temos aqui, ele toda hora que esse irmão consegue, ele fica aí sofrendo aí a consequência do crime cometido na encarnação passada. Aqui nós temos a mediunidade torturada. Como é que ele resolve isso? Mudando o pensamento dele, a faixa de pensamento. Ele tem ódio desse irmão. Ele precisa, primeiro, aprender a amar os inimigos, como Jesus ensinou. Quem é esse inimigo? É esse irmão aqui. Por que é inimigo dele? Porque ele o matou na outra encarnação, ele lesou, ele o traiu na outra encarnação. Então, veja, esse inimigo dele é cria dele. Ele criou esse inimigo. Ele criou essa situação. Ele pode mudar se ele mudar os pensamentos e passar a amar os inimigos. E esse nosso irmão aqui, ele deveria perdoar, porque inocente ele não é. Se for buscar no passado dele, podemos ver o que ele fez no passado. Ele deve perdoar. Enquanto ele não perdoa, sofrem ambos. A hora que ele perdoar, esse irmão aqui ainda vai ter que resgatar perante a lei divina o crime cometido. Tá ok? E aí, mudando os pensamentos. Esse nosso irmão aqui está dizendo que o copo dele está meio vazio. Esse outro da direita está dizendo que, olha que bom, está meio cheio. Certo? As pessoas que são depressivas atraem espíritos depressivos. E veja, pode estar no ambiente mais bonito possível. Um parque de Ibirapuera aqui. Então não é o local, é o espírito. Podia estar numa praia, podia estar num iate, podia estar onde for. Não é? Se ele não mudar o pensamento, esses outros irmãos aqui vão fazer com que ele aumente ainda essa situação. Ele precisa mudar o pensamento. Como que ele muda esse pensamento? Busca o que fazer. Vai ajudar os outros. Não se permita o tempo livre. Né? Arranje o que fazer, arranje tarefas. Trabalhe.
Satisfazer-se alguém com um rótulo em matéria religiosa, sem qualquer esforço de sublimação interior, é tão perigoso para a alma quanto deter uma designação honorífica entre os homens, com menosprezo pela responsabilidade que ela impõe. Ora, uma pessoa que ganhou o título lá de vereador, deputado, chefe, juiz, oficial da Marinha da Aeronáutica, da Polícia, ganhou um título lá muito importante. Ora, esse título, seja qual for, ele impõe responsabilidade. Ele impõe responsabilidade. Se a pessoa não assumir a responsabilidade, isso é muito perigoso. Impõe responsabilidade física, no plano físico, plano material, mas impõe principalmente responsabilidade espiritual. Muitas dessas pessoas têm responsabilidade sobre almas. Sobre almas. E, às vezes, sobre muitas almas. Às vezes, sobre milhões de almas. A pessoa quer só o título e não sabe da sua responsabilidade. A mesma coisa uma pessoa que se diz religioso. Olha, eu sou espírita, eu sou padre, eu sou pastor, eu sou rabino. Isso impõe responsabilidade. Isso impõe responsabilidade. Não é? É disso que ele está falando aqui. Títulos de fé não constituem meras palavras, acobertando-nos deficiências e fraquezas. Expressam deveres de melhoria, a que não nos será lícito fugir sem agravo de obrigações. Então, se nós somos espíritas, isso expressa dever de melhoria. Expressa dever de melhoria. Eu tenho que me melhorar. Se eu sou espírita, eu tenho o dever de me melhorar. E olha, vou mais. Nós temos um dever maior do que os outros, de todas as outras religiões, porque nós temos mais informações. Nós conhecemos verdades que eles não conhecem. Então, a minha obrigação de me melhorar é muito maior que a dos outros. Eles ainda são infantis perto do conhecimento que nós temos. O conhecimento deles é muito infantil. Nós conhecemos a verdade. Tiraram todos os dogmas e falaram, olha, você quer saber a verdade? Está aqui. Então, a nossa responsabilidade é muito maior de qualquer outro padre, pastor, bispo, sei lá, de qualquer outra religião. Porque a gente conhece a verdade, sem dogmas. Espírita, outras religiões, pastor, rabino, tudo isso impõe responsabilidades. E a gente encontra nas trevas muitos espíritas, padres, pastores, rabinos, muitos, que não honraram. E quando eu falo honrar, estou falando na humildade, no amor ao próximo, na caridade, no servir o título que tinham. Nossos pensamentos geram nossos atos. E nossos atos geram pensamentos nos outros. O que nós pensamos, a gente age conforme o que nós pensamos. Só que essa ação nossa vai gerar pensamento em outras pessoas. E aí? Olha esse nosso irmão aqui do livro Obreiros da Vida Eterna. Ele está aqui e ele resolveu pensar mal de um irmão que matou um outro na outra encarnação. E ele está falando para os amigos dele que automaticamente pensam também nessa mesma pessoa. O que acontece? Atrai o espírito. Atrai o espírito que vem acompanhado de outros espíritos também. Olha o que o pensamento dele produziu nos amigos e o que atraiu. Inspiremos simpatia e elevação, nobreza e bondade junto de nós, para que não nos falte amanhã o precioso pão da alegria. Olha aqui, sem simpatia e elevação, nobreza e bondade, não tem alegria. Não tem alegria. Convicção de imortalidade, sem altura de espírito que lhe corresponda, será projeção de luz no deserto. Ora, se nós sabemos que somos espíritos imortais, o que eu estou fazendo a respeito? Olha, eu sei que eu sou um espírito imortal, que
1 trilhão de anos, tal, não é nada, uma vida não é nada. Mas eu estou tendo a oportunidade de uma encarnação. Ora, nesse tempo da encarnação, muitas coisas foram pensadas para a minha melhoria. Então, eu encarnei no melhor momento possível, na melhor família possível. Foram colocadas as situações que eu preciso resgatar à minha volta. E eu estou passando por todas as situações que eu preciso passar para a elevação do meu espírito. Eu estou passando por todas as situações que eu preciso passar para a elevação do meu espírito. Isso é uma dádiva de Deus. Isso é uma dádiva de Deus. O que eu estou fazendo com isso? Eu estou à altura, ainda te trouxeram para o Espiritismo, para você saber que o que está acontecendo. Eu estou sabendo lidar com isso? Eu estou aproveitando as oportunidades? Ou essa luz, essas oportunidades que Deus está nos dando, eu estou jogando fora? O tempo é precioso, o tempo é precioso, o tempo é uma dádiva de Deus. Mediação, quer dizer, ser médio entre dois planos diferentes, sem elevação de nível moral, é estagnação na inutilidade. Veja, olha o que ele está dizendo. Se nós queremos ser médiums e nós não vamos elevar o nosso pensamento, nós não vamos elevar a nossa moral, nós somos inúteis. Nós somos inúteis. Mediação entre dois planos diferentes, sem elevação de nível moral, é estagnação na inutilidade. Se nós, repetindo o que o Espírito disse, se nós queremos ser médios, mas nós não vamos mudar moralmente, nós não vamos nos melhorar moralmente, nós somos inúteis. Inúteis. Ok? O pensamento é tão significativo na mediunidade quanto o leito é importante para o rio. Onde as águas puras sobre um leito de lama pútrida, e não tereis senão a escura corrente da viciação. O que ele está dizendo? Não adianta você colocar uma água pura se o cano é sujo. Como um espírito com a moral elevadíssima vai passar a comunicação por um médium que tem uma moral dúbia? Olha o que acontece. A água é límpida. A hora que passa pelo rio, que está cheio de sujidades, olha o que acontece. Eles precisam de algo assim. Esse daqui é médium. Ele é do livro Libertação e ele tem uma mediunidade fabulosa. Ele consegue sair do corpo a hora que ele quer. E essa senhora aqui, ela está sendo obsidiada por todos esses irmãos aqui. E ele sai para ver se ela está sendo obsidiada ou não. E o espírito que conversar com ele já negociou com os obsessores ofereceram uma vantagem para ele. Quando ele sai, o espírito fala, olha, diz lá para ela que ela não tem nada não, é só tomar um chazinho. E ela tem só 60 espíritos obsediando ela. Fora os espíritos ovoides que estão ligados à cabeça dela. São só 60 espíritos. Então, o que adianta, né? Ele negociou valores, a moral dele é baixa, não é? Então, olha o que ele está fazendo. É inútil a mediunidade dele. Tá? Ou, pelo contrário, não é nem inútil, ela atrapalha. Atrapalha. No mesmo livro, essa senhora aqui, com seus dramas íntimos enormes, mas se servindo aqui, consegue, ela e o marido, 9 encarnados, que traziam, olha, 9 encarnados, espíritos tinham 21. Olha a diferença. 21 espíritos do bem. Conseguem ajudar e tirar aí um processo obsessivo aí enorme. Leiam esse livro Libertação, que eu não vou contar mais a respeito disso. Mas eles, muito humilde, uma casa muito humilde, de graça, conseguem ajudar. Indubitavelmente, divinas mensagens descerão do céu à terra. Entretanto, para isso, é imperioso construir canalização adequada.
Jesus espera pela formação de mensageiros humanos, capazes de projetar no mundo as maravilhas de seu reino. Dúvidas? Dúvidas? Vamos ver aqui. O que a gente já tem aqui? Pensar o pensamento ou procurar substituir o mau pensamento por dois bons pensamentos. Sim, a gente tem que ficar vigilante. O pensamento não é bom, mude, troque, né? Perdoar é um passo importante para mudar os pensamentos. Com certeza, com certeza. E às vezes a gente é necessário se violentar, porque nós trazemos no passado todo um passado de reações violentas, de orgulho, de egoísmo, e a gente precisa aprender a lidar com isso, mesmo porque nós vamos ver daqui a pouco que não existe ninguém inocente, ok? Ninguém é inocente. A Edilene falou sobre o trabalho voluntário. Sim, também, muito importante. A gente recebe tanto de Deus, de graça, que bom que a gente consiga também contribuir de graça um pouco, não é? Buscar autoconhecimento, reconhecer nossos defeitos e qualidades também ajuda. Sim, reconhecer nossos defeitos. Qualidades, eu acho que a gente tem muito poucas, né, Júlia? Acho que a gente tem que buscar mais os nossos defeitos, porque a gente tem que melhorar muito. Mesmo as nossas qualidades não são qualidades, né? A gente está esboçando isso, precisa fazer mais e melhor e com mais amor. Raquel, já que o pensamento cria forma e, portanto, são vivas, o que fazer, então, para destruir nossas próprias obras quando interferimos erroneamente na vida mental dos outros? Mudar a atitude. Mudar a atitude. Jesus interfere na vida mental das pessoas, mas ele interfere positivamente, passando responsabilidade e mostrando o melhor caminho. E começar a mudar a atitude. É muito importante isso, a gente perceber onde está errando e mudar. E mudar. A partir do momento que a gente muda internamente, todas as outras coisas na nossa volta começam a mudar também. Ok? A pessoa pode chegar a ser médium ostensivo se melhorar seu padrão moral? Olha, a pessoa não devia se preocupar em ser médium ostensivo. Não deveria ser essa a preocupação. Porque é necessário saber qual é o plano, quais são os planos que foram traçados. Uma pessoa que queira ser médium ostensivo, quem disse que a melhor tarefa é ser médium ostensivo? Às vezes um médium de intuição, às vezes uma pessoa que está fazendo bem sem dar a comunicação, está fazendo muito mais do que aquele que é o médium ostensivo. Então, essa não deve ser a preocupação. Mas mudar o padrão moral, isso sim. Isso sim. Nos melhorarmos a cada dia, olharmos o que nós fizemos no dia, ver onde estamos errando. E não nos darmos tréguas para substituir os nossos defeitos, isso sim. Isso tem que ser um objetivo da encarnação. Sair um espírito muito melhor do que entramos. Esse deve ser o nosso objetivo. Sermos espíritos melhores do que entramos, quando a gente encarnou. Ok? Mais nenhuma dúvida, gente? Vamos lá, então. Vamos continuar aí no capítulo 13 do livro. Não basta ver, ouvir ou incorporar espíritos desencarnados para que alguém seja conduzido à respeitabilidade. Olha o que eu estava falando. Nesse livro 3 da Libertação, nós temos o médium Davi e o Dr. Herman. O médium Davi, ele era um médium excepcional. Tinham todas as mediunidades, inclusive a mediunidade de cura. Pressão psíquica, e ele sofria pressão psíquica de espíritos levianos. Ele escolheu o sinuoso caminho das curas e cirurgias mediúnicas e em desinteresse pela cura real. Para a maioria, a doença ainda é a melhor terapêutica de iluminação. Ele cobrava das pessoas. E ele cobrava, vinha lá com um espírito ligados à cura, e depois saía de lá, ele ia para a orgia. Ok? A gastar o dinheiro que ele cobrava das pessoas. Tinha todas as mediunidades, mas não tinha a elevação moral para lidar com aquela mediunidade. Foi preparado toda uma encarnação para que ele resgatasse seus débitos, que eram cavernosos. Ele tinha, na encarnação passada, junto com o espírito que fazia a cura, eles fizeram experiências com pessoas humanas.
E aí eles vieram com a oportunidade de resgatar isso através da caridade. Mas resolveu cobrar, porque ofereceram dinheiro e ele aceitou, não é? O médium espírita, o espírita, no exercício da sua tarefa, da sua caridade, não pode aceitar nem presente. Olha, eu quero te dar uma caneta. Não. Eu quero te dar uma flor. Não. Não. Olha, eu quero te dar um bombom. Não. Agradeça a Deus. Não é? O espírita, no exercício da sua atividade espírita, não deve aceitar nada. Nada. Nem muito obrigado. Nem muito obrigado. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Nem muito obrigado. Não, olha, uma rosquinha, um docinho que eu comprei, uma balinha. Não. Não aceite. Não aceite. É uma fraqueza moral aceitar. É uma fraqueza moral aceitar. E olha, a partir daquilo que você aceita, você está se endividando. Está se endividando. Você está aceitando pagamento, uma bala, está aceitando pagamento por algo que você não fez. Você perde o benefício de ter feito a caridade. Porque você cobrou, você aceitou o pagamento. Não, mas foi só uma bala. Pois é, você aceitou o pagamento. Então deixou de ser caridade. Você perdeu, não é, o benefício que você teria. Então não vamos ser ingênuos. Não vamos ser ingênuos. E os espíritos muitas vezes aproveitam essa falha da caridade para se insinuar através do presente, através do doce, através do bombom, através da fitinha, através da flor. Ok? Então não se aceita nada. Não se aceita nada. Ok? E aí o que ele está falando? Obsidiários com profundas parasitóides espirituais apresentavam enfermidades físicas. Uma equipe de encarregados de orientação aos pacientes vendiam fichas de atendimento. Olha, gente, é bem essa imagem que a gente colocou aqui. A pessoa está ganhando em cima do Cristo, da crucificação do Cristo. Não é? Amigos do médium mimoseados, os falsos profetas da erraticidade, cheio de obsessor junto dele. Mediunidade sem doutrina pode ser comparada a veículo sem freio avançando na direção do abismo. Mediunidade sem estudo é veículo sem freio avançando na direção do abismo. Mediunidade sem estudo é veículo sem freio avançando na direção do abismo, em alta velocidade. E alguém está acelerando. Médium Davi, cercado de protetores encarnados, cercado por espíritos zombeteiros, personalismo doentio, presunção exacerbada, obsessão na área de conduta sexual. Espiritismo é programa de moral e elevação íntima. A mediunidade é sempre compromisso de redenção que o espírito assume antes de encarnar. O que significa isso? Mediunidade é compromisso para nós resgatarmos os nossos débitos. Somos espíritos endividados, criminosos do passado, e a gente recebeu a mediunidade como forma de nós conseguirmos nos equilibrarmos. Olha, a gente é muito endividado, é aquela história dos talentos. Ok? Nós devíamos muito, recebemos os talentos que não nos pertencem, e nós devemos trabalhar esses talentos para devolver algo ao nosso Senhor. Ok? A mediunidade é compromisso de redenção, de equilíbrio. Então alguém fala, mas escuta, e os nossos méritos? Nós não temos méritos. Se nós somos espíritos endividados, tudo que nós fazemos é para diminuir a dívida. Se nós somos espíritos endividados, tudo que nós fazemos é para diminuir a dívida. O que a gente tem é a misericórdia de Deus, a misericórdia dos espíritos superiores, a misericórdia do Cristo, que nos dá a oportunidade de nós trabalharmos. Mas nós somos espíritos extremamente endividados. Não tem ilusão quanto a isso. Somos criminosos perante as leis divinas. Davi tem essa consciência. E nós também temos. Deixou-se corromper pelo dinheiro, pelos presentes. Olha só, olha como o presente corrompe. Olha como o dinheiro corrompe. Despertou a vaidade, a soberba, a ingratidão, abuso da área genética, imaginando que a mediunidade nada tem a ver com os prazeres atormentais do sexo sem amor. Não é?
Não é possível você trabalhar mediunicamente e ter uma vida moral que você não possa falar para todo mundo, que todos os espíritos estão vendo. Então, quando aquelas pessoas que têm segredos, que não podem contar, que ninguém pode saber, é muito infantil um pensamento desse tipo. Porque os espíritos sabem tudo. É só olhar para a tua aura que ele está vendo. Não precisa nem te seguir. Ele olha para a tua aura e sabe tudo que você faz, tudo que você pensa, tudo que você diz. Ele não precisa nem ter o trabalho de te seguir. Só olhar para a tua aura. Então, nós já sabemos disso, sabemos que se a gente não age certo, todos os espíritos vão saber. Aqueles que vão sentir piedade, né, vão se apiedar do teu comportamento, e outros que vão aproveitar. Ambos vão saber. Quem conhece a verdade, assina compromisso com ela. Quem conhece a verdade, assina compromisso com ela. E nós, espíritas, conhecemos a verdade. Nós, espíritas, conhecemos a verdade. Portador de promissoras faculdades de efeitos físicos, psicofonia, clarividência e clareaudiência, eram espíritos rebeldes, sem educação moral, emocional. E os benfeitores espirituais programados para colaborar com eles, junto aos necessitados, foram lentamente rechaçados nos seus propósitos superiores, por se negar com frequência aos exercícios de educação moral e emocional. Quer dizer, os espíritos se aproximaram para o trabalho que tinha sido combinado. Ele, vaidoso, orgulhoso, achando que podia tudo sozinho, não é? Sem educação, sem moral, sem equilíbrio emocional, acabou, os espíritos se afastaram, deixaram ele por conta dele. Cedendo espaço mental a vícios danosos que o retém na ação perniciosa. Com o tempo, adicionou alcoólicos às atividades normais. Olha, um médium que bebe. Médium que bebe. Todo mundo que bebe não bebe sozinho. Todo mundo que fuma não fuma sozinho. Todo mundo que tem vício não vai ter vício sozinho. Impedindo o intercâmbio com aqueles nobres espíritos que jamais o abandonaram. Mas no momento que você bebe, que você usa álcool, você baixa suas vibrações e perde o contato com os espíritos superiores. Isso nós já falamos a respeito. Dr. Hermann Grass exerceu a medicina. Esse é o espírito que fazia a cura com ele. Exerceu a medicina contra tropeços morais, dedicou-se ao aborto delituoso, poderia reabilitar-se junto com o médium. Tá? Os dois estão perdendo a chance. O melhor amigo de todo médium é a dificuldade que o impele ao bem, a oração, a meditação, conduzindo-o à humildade. Adelaide, a esposa que o plano espiritual lhe trouxe, não é? Olha o que nós temos na casa espírita normalmente. Dia de cura é essa fila. Dia de estudo do evangelho é aqueles 3 lá. Todo mundo querendo a facilidade de curar o corpo. E ninguém quer curar o espírito, não é? Ninguém quer curar o espírito. Agora, o corpo vale por uma encarnação. O espírito vale para a eternidade. E todo mundo dá mais importância para o corpo do que para o espírito. Olha a lógica das pessoas. Olha a lógica das pessoas. E olha, nós já falamos sobre isso. Curou o corpo, aumentou a dívida. Ok? Tudo tem seu preço. Não é? Nas leis divinas. Ou existe a graça. Não, vou lá pedir, pronto, fiquei bom. De graça? Mas você ficou doente por um motivo. Se você está sendo aliviado, está aumentando a tua dívida. Onde predomina o interesse pelo dinheiro, escasseiam as austeridades morais. Particularmente onde deve vigir a gratuidade do serviço, desde que se derivem da ação mediúnica. Mediunidade é grátis. Espiritismo, grátis, de graça. Nem presentinho, nem balinha, nem muito obrigado. A sociedade espírita é lugar de iluminação de consciência, de enobrecimento moral e ação caridosa, sem cujas vivências descaracteriza-se, mundaniza-se e torna-se um clube onde predomina a insensatez, o engodo, a exploração. Olha, não é para ter show em sociedade espírita, não é show. Mediunidade não é de show. A mediunidade não sobe aos palcos. A mediunidade não vai subir. A mediunidade sensata, ela não vai aos palcos. Ok? Não, vamos fazer um quadro disso, daquilo. Tá ok, gente. Que mediunidade é essa? Que mediunidade é essa? Dúvidas?
A Raquel colocou: é correto utilizarmos o termo cura para os trabalhos mediúnicos? Pergunto porque entendo que se trata de um alívio, uma oportunidade para a melhoria moral da pessoa. O que você pensa acerca disso? Olha, não é possível ter uma cura externa, não é? Só o próprio espírito pode se curar. Jesus não curava, Jesus aliviava. Então, o espírito ele se auto-adoece, e, portanto, só ele que se autocura. O que acontece? O espírito pode ter um empréstimo, pode ter uma dívida agravada. Quando ele tem a possibilidade de ter um alívio, aumenta a sua dívida. E ele tem a oportunidade, pela caridade, de restituir o pagamento dele. É sempre alívio, é sempre alívio. Não é possível alguém curar externamente. A cura mesmo, só a autocura. Só o evangelho cura. Só o evangelho cura. Na realidade é isso. Só o evangelho cura. O Igor colocou: nação na Terra não tem mérito, só se for missionário. Olha, nós estamos num mundo de expiação e provas. Se não é missionário, a pessoa está aqui por expiação ou por provas, ou normalmente para ambos. A partir daí, a gente conclui que todos nós aqui somos espíritos endividados e criminosos. Somos espíritos no nível de um mundo de expiação e provas. Deixa eu ver, acho que eu perdi alguma coisa aqui. Edilene, o médico que estuda a doutrina pode trabalhar com reiki, seja como trabalho ou trabalho voluntário? Não convém misturar as coisas, viu? Não convém misturar as coisas. Se você lá com reiki, não conheço o reiki, mas o que eu sei é que as pessoas que estão lá com reiki trabalham dando seu próprio fluido, tal. Não sei se cobra ou se não cobra. Mas se você vai trabalhar mediunicamente e conhece essas coisas, não misture. Não misture. Ok? Não é bom. Se nós temos já essa informação que são os espíritos que trabalham com isso daí, não misture as coisas, não. Faça outra coisa, não misture essas coisas, não, porque nós estamos muito ligados aos espíritos superiores. Não vamos complicar a vida da gente, não. Quando curamos a nossa mente, nossas dívidas duplicam. Quando a gente consegue mudar a nossa mente, quando nós conseguimos mudar a nossa mente pelo esforço próprio, nós estamos fazendo o que era programado fazermos. Ok? Então, a gente veio aqui para se melhorar. E a mente a gente vai fazer com um esforço próprio, não é? Para nossa vontade. Médios de baixo padrão vibratório são isolados na sessão mediúnica e se não tiver outro? Olha, eu não sei se eles são isolados na sessão mediúnica, mas eles podem atrapalhar. Podem atrapalhar. Se não tiver outros, os espíritos têm outros. Olha, o Cristo tem servidores fiéis em todos os lugares. Não falta servidor fiel para o Cristo. Então, se nós não queremos trabalhar, ele vai achar outro. Deus, o Cristo, tem servidores fiéis em todos os lugares. Se aquele lá não quer trabalhar, vai outro que acha. Ok? Eu lembro de uma vez que a casa espírita onde a gente trabalhava, os espíritos de outras casas trouxeram um espírito necessitado para dar comunicação ali no nosso trabalho, porque era urgente. Eles precisavam daquela urgência e a casa que eles frequentavam resolveu descansar no carnaval. Eles acharam outra casa e aquele irmão foi ajudado lá e o espírito veio conversar conosco. Os mentores da outra casa veio conversar, explicar essa situação. Então, os espíritos têm servidores fiéis. O Cristo tem servidores fiéis aonde precisar, entendeu? Não falta servidor fiel para o Cristo, não falta, ok? Eles nos dão a oportunidade de sermos também, se nós quisermos. Se nós não quisermos, eles arranjam outros. Eles têm muitos. A outra coisa que eles falaram para Kardec: olha, você tem essa missão aí. Se você não quiser, outro tem. Outro tem. Eles disseram isso para Kardec. Está lá no Obras Póstumas. Então, os espíritos não dependem de nós. Somos nós que dependemos deles. Essa relação fica muito clara para nós. Não são eles que dependem de nós. Somos nós que dependemos deles.
Achar que nós estamos fazendo favor para eles ou somos importantes é um pouquinho demais. Alergias se curam com mudança de pensamento e atitudes? Não sei. Não conheço especificamente alergia. Se tem alergias de cunho espiritual e deve ter outros tipos. Eu não sei responder. Como saber se estamos cumprindo bem nossa missão? Ana Lúcia, nunca sossegue. Sempre ache que você não fez o suficiente. E será uma verdade. Sempre dá para fazer mais. Então, sempre faça mais. Ok? E todos nós, nas nossas orações, podemos conversar com os nossos mentores. Converse com eles. Né? A gente viu aí aquela situação de Paulo, Saulo de Tarso, quando ele pergunta, né, a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Nas suas orações à noite, para dormir, converse com o seu mentor, converse com Cristo. Fale das suas dúvidas, das suas dúvidas íntimas. Converse com eles e pergunta o que eles querem que você faça. Você pode não lembrar dos sonhos, mas você vai acordar com inspiração do que você deve fazer. Não é? Se for sincero o seu pedido, a resposta também será sincera. Ok? Vamos avançar, gente? Irmãos ignorantes ou irresponsáveis enxameiam, como é natural, em todos os departamentos da Terra. E muitas vezes, sem qualquer raiz de perversidade propriamente dita. Milhares de almas despidas do envoltório denso. Olha, milhares de almas despidas do envoltório denso. Praticam vampirismo junto dos encarnados e vigilantes, simplesmente no intuito de prosseguirem coladas às sensações do campo físico, das quais não se desvencilharam. Esse irmão aqui, ele não é ruim, ele quer beber. E ele conseguiu um amigo aí para beber. Vai falar que ele é malvado? Não, ele está vampirizando. Tem um companheiro de bebida aí. Ok? E esse irmão, certamente, que está aí, é médium. Ok? Certamente é médium. E está sendo vampirizado. Então, a bebida ele passa para o outro irmão, e o outro irmão, além de sugar a bebida dele, vampirizar, também passa coisas de fluidos dele para o irmão encarnado. Toda tarefa para crescer exige trabalhadores que se dedicam ao crescimento. A elevação de si mesmos, olha só, a elevação de si mesmos. Toda tarefa para crescer exige que as pessoas que estejam na tarefa queiram se elevar. A tarefa para crescer exige que todos os irmãos que estão no trabalho queiram se elevar, se tornar espíritos melhores. É disso que ele está falando. Como esperados do pensamento divino, onde o pensamento humano se perde nas baixas cogitações da vida? Olha aí, o dinheiro, não é? Pensamentos só materialistas, não é? E aí, gente, se o nosso pensamento é só isso, que espaço os espíritos têm aí para intuir? Em vão buscaria a estrela retratar-se na lama de um charco. Amigos, pensemos no bem e executemo-lo. Tudo que existe dentro da natureza é a ideia exteriorizada. O universo é a projeção da mente divina. E a Terra, o universo, é a projeção da mente divina. E a Terra, qual a conhecência em seu conteúdo político e social, é produto da mente humana. Civilizações e povos, culturas e experiências constituem formas de pensamentos. Olha só. Tudo que nós vemos, casas, prédios, forma social, é forma pensamento, através da qual evolvemos, da qual evoluímos.
Tudo isso é forma de pensamento. Exteriorização da nossa forma de pensamento. Incessantemente para esferas mais altas. Então, é dessa forma de pensamento que nós devemos tentar evoluir para esferas mais altas. Atentemos, pois, para a obrigação do autoaperfeiçoamento. Veja, de novo, ele está falando do autoaperfeiçoamento. Esse nosso irmão divino é o único encarnado aí. Aqueles dois espíritos, esse do livro Sexo e Destino. O espírito da esquerda é o Nogueira, esse de marrom. Ele estava lendo o jornal aqui, ele estava sentado, o Nogueira chegou para o ouvido dele e falou assim, quero beber. Na hora, ele levantou, pegou um uísque, colocou, o Nogueira entrou no corpo dele, gesto sincrônico, levaram ambos na bebida, o copo à mão, fizeram o mesmo gesto e tiraram. Aí o Nogueira saiu do corpo dele. Ok? Está descrito dessa forma no livro Sexo e Destino. Em seguida, ele ia sentar, esse outro espírito falou, também quero. Falou para ele, eu quero beber. Ele levantou de novo e bebeu de novo e a mesma coisa aconteceu. Quando o espírito bebe, quando o encarnado bebe, as vibrações dele baixam e ele entra naturalmente na faixa dos obsessores. Sem compreensão e sem bondade, irmanar-nos aos filhos desventurados da rebeldia. Sem estudo e sem observação, demorar-nos-emos indefinidamente entre os infortunados expoentes da ignorância. Veja, é necessário estudar e observar. E concluir. Nós temos que observar o que está acontecendo, os espíritos sempre vão trazer novidades, e nós temos que observar e tentar aprender. Tentar estudar. Olha, aconteceu um fenômeno aí que eu não estou acostumado. Eu tenho que pesquisar aquilo. Eu tenho que entender. Tem que ter uma lógica. Eu preciso compreender. Às vezes é complicado, mas quando você tenta entender, e você não está conseguindo ir, os espíritos dão uma dica que você compreende. Dão um livro, te ensinam, te levam em desdobramento ao sonho, como vocês já viram lá, para vocês entenderem um processo. Eles ensinam e dão exemplos. Se a gente se realmente quiser aprender. Amor e sabedoria são as asas que faremos nosso voo definitivo. No rumo da perfeita comunhão com o Pai Celestial. Que deve ser o nosso objetivo, não é, gente? Para que nós estamos encarnados? Para que nós estamos encarnados? Para comprar um carro novo? Para mudar de casa? Para que nós estamos encarnados? Para comprar uma roupa nova? Comprar um sapato novo? Qual o objetivo maior da nossa encarnação? Tudo isso que eu falei pode ser útil, mas vai ficar aí. Não é? Vai ficar aí. Não nos pertence. Qual é o objetivo da nossa encarnação? É crescermos espiritualmente. Esse é o objetivo da encarnação. Todo o resto, todas as dificuldades com que eu passo, são coisas necessárias para eu aprender a perdoar, para eu aprender a amar mais, para eu aprender a ter paciência, para eu aprender a crescer. Todas as dificuldades que acontecem na minha vida existem unicamente para que eu cresça, para que eu resgate os meus débitos, para que eu aprenda a fazer caridade, para que eu cresça em espírito. Então é para isso que nós encarnamos, para crescermos em espírito. Esse é o objetivo da encarnação. Todo o resto é acessório. Escalemos o plano superior, instilando pensamentos de sublimação naqueles que nos cercam. A palavra esclarece. O exemplo arrebata. Ajustemo-nos ao Evangelho Redentor. O maior exemplo é o Cristo. Agora, tem uma historinha que eu conheço. Eu tenho uma historinha que eu conheço que eu queria repartir com vocês. Um amigo meu, um cara muito alto, também muito forte, né?
Isso nos tempos da juventude, eu jogava bola, futebol de salão e tal, e ele machucou o braço. Ele não era goleiro e tal, ele foi jogar no gol, na pelada lá, ele machucou o braço. E aí a gente trabalhava como digitador, ele foi lá para fazer o tratamento de fisioterapia. Nesse tratamento, naquela época, acho que hoje não existe mais, tinha um negócio chamado parafina. O que era essa parafina? Era um caldeirão grande e mandaram ele colocar o braço. Na verdade, a moça, uma atendente ali, uma fisioterapeuta, baixinha, ela mandou ele colocar, ele é fortão, né? Mandou ele colocar o braço lá. Ele olhou para a moça, aquele negócio, aquele caldeirão de parafina fervendo, né? Ou pelo menos borbulhando. Ele olhou e falou: olha, ela não me segura. Os seguranças também aí não me seguram. Eu que não vou colocar a mão aí, ele pensou. Né? E ela ali esperando ele colocar a mão. E ele olhou para ela, né? Ele contando a história, ele olhou para ela e falou assim: olha, eu não vou colocar meu braço aí, não. Só tenho esse, né? Vou colocar o braço aí no caldeirão de parafina. Aí a moça arregaçou as mangas dela e falou: faça assim. E ela colocou o braço dela. Ela colocou o braço dela. Faça assim. Colocou o braço dela e tirou. Ela deu o exemplo. Aí, com muito medo, ele contando, com muito medo, ele arregaçou o braço dele e colocou também. E o que aconteceu? Curou as dores dele. Aí, hoje não existe mais negócio de parafina, ou já foi substituído por coisas melhores. Mas há tempos atrás existia isso daí. E era um caldeirão de parafina, eu também já vi isso daí. Né? Mas foi o exemplo dela que fez com que ele fizesse também o tratamento. O exemplo tem essa situação. Não reclama para aquela pessoa, para a pessoa não responder. Não responda você. Não fale para aquela pessoa fazer o trabalho ou dizer. Dê o exemplo, dê o exemplo. Mostre como é que é. Mostre como deve ser. Ajustemos-nos ao Evangelho Redentor. Cristo é a meta de nossa renovação. Vocês já ouviram falar de briga de discípulos? Já contei para vocês como é que discípulo briga? Discípulo, quase apóstolo. Vocês já viram briga de apóstolo? Já viram? Alguém já viu? Coloque aí se alguém já viu briga de discípulo, briga de apóstolo. Já leu sobre briga de apóstolo, briga de discípulo? Já leram? Nunca leram sobre briga de discípulo, briga de apóstolo? Gente, está cheio de briga de discípulos e briga de apóstolo aí do Evangelho. Você olha lá, os discípulos se reúnem e ficam brigando assim. Eu vou ser o maior no reino dos céus. Não, eu vou ser o maior no reino dos céus. Não, quem vai ser maior no reino dos céus sou eu. Essa é a briga de discípulos. E Jesus estava assistindo uma briga de discípulos, cada um deles brigando que ia ser maior no reino dos céus. E sabe o que ele fez? Ele fez isso. Ele ele botou uma toalha na cintura, como os escravos faziam, pegou uma bacia e passou a lavar os pés dos discípulos, como os escravos na época faziam. Ele deu o exemplo. Ele deu o exemplo. Se vocês querem ser o maior no reino dos céus, servi-vos uns aos outros. O servidor de todos será o maior no reino dos céus. Deu o exemplo. Regenerando a nossa existência pelos padrões dele, do Cristo, reestruturaremos a vida íntima daqueles que nos rodeiam. Meus amigos, crede. O pensamento puro e operante é a força que nos arroja, do ódio ao amor, da dor à alegria, da terra ao céu.
Procuramos a consciência de Jesus, para que a nossa consciência lhe retrate a perfeição e a beleza. Saibamos refletir a glória e o amor, a fim de que a luz celeste se espelhe sobre as almas, como o esplendor solar se estende sobre o mundo. Comecemos nosso esforço de soerguimento espiritual desde hoje, e amanhã teremos avançado consideravelmente no grande caminho. Meus amigos, meus irmãos, rogando a Jesus que nos ampare a todos, deixo-vos com um até breve. Dúvidas? A Rosângela perguntou, se tivermos uma comemoração e tomarmos uma taça de vinho, também abrimos brecha para esses irmãos? Com certeza, né, Rosângela? Com certeza. Raquel, este caso do Nogueira é um exemplo de vampirismo ou de obsessão? Ambos, né? Você não tem uma coisa sem outra. Ou podemos entender que vampirismo é uma espécie de obsessão. Todo vampirismo é obsessão. Raramente uma obsessão não tem um vampirismo. A pessoa não está usufruindo do fluido do obsedado. Tá ok? Raramente. Você pode ter algumas obsessões assim, onde, no caso do livro Libertação, quem mandou os 60 obsessores não estava diretamente ligado ao caso. Ele era o mentor. Okay? Então, ele não estava usufruindo diretamente daquela situação, mas pretendia usufruir depois. Eu tenho uns não aqui que eu não sei exatamente o que é, gente. A Ana Lúcia disse não, Elianete disse não, Raquel disse não, nunca. Não sei, não lembro exatamente o que foi isso. Ah, dos apóstolos, da briga de apóstolo para ser maior? Ah, tá certo. O espírito obsessor pode levar a pessoa a comer sem ter fome? Pode fazer o que ele quiser, né? Um obsessor pode fazer se a pessoa, dependendo do nível de obsessão, ele faz o que ele quiser com a pessoa, ok? A Raquel falou sobre a briga de apóstolos. Agora vocês já viram que discípulos e apóstolos brigavam também, tá bom? Mais alguma dúvida, gente, sobre o que a gente falou aqui? Sobre o exemplo do Cristo? Não? Nenhuma dúvida? Vamos avançar, então. Nesse livro Trilhas da Libertação, eu queria contar um caso para vocês de um rapaz. Esse livro Trilhas da Libertação é do Mediúnico 2. Okay? Esse livro é estudado no Mediúnico 2. Tem um caso ali de um médium, é o mesmo livro que eu falei do Davi, que cobrava tal. Tem um médium naquela casa, e ele era muito bom palestrante. Mas ele tinha um problema na área sexual. Era uma pessoa muito tímida, muito retraída. Então, ele não tinha relacionamentos, ele era uma pessoa bastante contida e ele compreendia isso. Ele tinha suas dificuldades na área sexual. Então, ele não tinha namorado, não tinha esposa, vivia sozinho ali e vivia bem. E ele fazia palestras. E uma senhora casada foi conversar com ele e tal, e ele muito gentil, conversou com as pessoas e tal. E aí ele foi fazer uma palestra, e essa mulher se apaixonou por ele. Ainda mais, ela tinha lá as suas dificuldades morais, e ela se apaixonou por ele. Mesmo sendo casada, ela se apaixonou por ele e queria lá ter um caso com ele, e começou a se insinuar para ele diretamente. Esse médium, vamos parar a história um pouquinho aí. Vamos ver esse médium na encarnação passada. Na encarnação passada, o Francisco era um padre. E ele abusou do sexo e da autoridade de padre. Então, ele levou muitas pessoas
a se desequilibrarem, muitas senhoras, casadas ou não, a se desequilibrarem, usando a autoridade sacerdotal e abusando do sexo. E ele nunca foi acusado por ninguém pela autoridade que ele tinha ali, pela autoridade que a igreja tinha até então. Isso na encarnação anterior. Na encarnação atual, ele vem com dificuldades na área sexual, até mesmo a sua consciência o acusando. Tá ok? Lembra que nós vimos que o coronário plasma no próprio corpo os resgates? Então, ele estava ali resgatando isso daí. E aí ele foi fazer uma palestra. Quando ele foi fazer a palestra tinha a ver com sexo e tal, a mulher envolvida por um espírito, dentro da casa espírita, a mulher envolvida por um espírito, ela levanta e começa a acusá-lo de que ele estava tentando seduzi-la. E veja, muito pelo contrário. Ele estava tentando acusa ele de tentar seduzir, de que ele tentou, que ela era uma mulher casada, que ele estava pensando, e contou uma série de mentiras em voz alta, na casa espírita, na frente das pessoas, e ele ali ficou chocado, porque tudo aquilo lá era mentira. Aí os espíritos superiores se aproximam dele e falam para ele o seguinte: não responda, fique em silêncio. Fique em silêncio. Não é? Esse seu sacrifício, ofereça ao Cristo. Esse seu sacrifício de não responder, ofereça ao Cristo. E perdoe essa irmã em desequilíbrio. Ele abaixa a cabeça, em lágrimas, escutando toda a acusação. O presidente vai lá, pega a senhora, traz a senhora para lá, a senhora ameaça, fala uma série de mentiras, fala que ela pode pensar em suicídio. E aí o presidente fala para a mulher: olha, seria lamentável que a senhora se suicidasse, para todos nós. Mas a senhora faça o que a senhora achar que deve. Não, porque como vai ficar? Meu marido vai ficar sabendo desse escândalo. Como que eu vou encará-lo? Olha, com a mesma cara que a senhora falou aqui, a senhora vai encará-lo lá. Não é? Com o mesmo rosto. Okay? E a senhora é responsável pelo que fizer. Como a senhora é responsável pelo que fez, a senhora é responsável pelo que fizer daqui para frente. Ok? Mas eu queria ficar exatamente na condição do Francisco. Primeiro, ele não era inocente. Olha a encarnação passada. Segundo, aquele momento, ele já tinha condições e compreensão para ficar calado, para não aumentar o problema, para não aumentar a dor. Esse daqui está nesse livro aí, no capítulo Vidas em Perigo, que é estudado no mediúnico desse. Graças ao Espírito de Trabalho, desde tanto, exigindo educação e disciplina, granjear afeições espontâneas entre os benfeitores espirituais. Ele conseguiu isso naquela encarnação. Não obstante gentil senhora que lhe recebia assistência espiritual, sem por isso era distonia moral, terminou por apaixonar-se. Envolvia com vibrações e pensamentos de lascívia. Abriu Francisco se escusou. Deu campo a vinculações psíquicas levianas. A mulher deu. Desculpa. Não faltará quem acredite, depois que tudo aconteceu, diante da execução do nosso plano, que defronta uma alucinação, fantasias mediúnicas, né? Então, tudo aquilo aconteceu e as pessoas não imaginam o mal que foi evitado ali. Alguém quer comentar disso antes da gente avançar? Vamos mudar um pouquinho o assunto. Alguém quer comentar sobre isso? Tem alguma pergunta? Ele colocou: nossas cruzes são as nossas dificuldades e as nossas responsabilidades, Igor. Não só as nossas dificuldades, também as nossas responsabilidades. Nós não podemos abandonar jamais a nossa cruz. E elas são as dificuldades e as responsabilidades. As responsabilidades que nos chegam devem ser geridas por nós. A conta do destino encontrou Francisco não no acaso. Sim, não no, eu entendi, no caso, né? Sempre, Raquel, sempre a lei divina se faz. Sempre ela vai pela mente, ela vai
naquela situação do espírito endividado, ele resgata. Podia o Francisco ter complicado a sua situação, se ele brigasse, se ele chiasse, se ele, né, fizesse, desequilibrasse todo o trabalho. Mas se ele ficou em silêncio e perdoou, então ele conseguiu passar por essa dívida. Não jogou para frente a dívida que ele tinha. Vigiemos e oremos. Nesse livro aqui, Fonte Viva, Emmanuel traz alguns apontamentos interessantes diante de tudo isso que a gente viu. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade. Olha o que o Emmanuel fala. As tentações partem de nós, dos nossos pensamentos, das nossas dívidas. Assim como o lodo mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede do seu próprio seio. Veja, então é de nós, do nosso íntimo, que partem as nossas dificuldades. É de nós mesmos. Renascemos na Terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito. Olha, forças desequilibradas do passado. Para as tarefas do reajuste que nós temos que fazer nessa encarnação. Nas raízes de nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. Em nós mesmos, podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade. Tudo isso existe para que a gente exercite o bom ânimo, a paciência, a fé e a humildade. Na realidade, nós estamos colhendo o que plantamos em encarnações passadas. E agora eu tenho que saber colher. Com bom ânimo, com paciência, com fé e com humildade. Em contato com os afetos mais próximos, temos copioso, intenso material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade e do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Veja, a vida nos chama para o nosso aprendizado, para termos boa vontade, para perdoarmos, para termos a fraternidade pura e o bem incessante. Somos chamados. Vamos atender a esse chamado? Ou na hora que nós formos testados, nós vamos desequilibrar-nos de novo. Nos desequilibramos de novo. Não te proponhas, desse modo, atravessar o mundo sem tentações. Olha o que ele está dizendo. Nós vamos ser tentados. Tentados no quê? Na onde nós falhamos em encarnações passadas. As outras coisas que nós não faríamos, que nós já temos conquista, a gente pode ser tentado, mas isso não nos incomoda. Nós vamos ser tentados na onde nós falimos, onde nós não temos ainda uma força moral. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti, quando não as combates. E nós temos que combater isso em nós. Dedicadamente. Qual o lavrador sempre disposto a cooperar com a terra da qual precisa extrair as boas sementes. Então, há de ser uma luta constante para a gente aprender a se vencer. Caminhar do berço ao túmulo, sob as marteladas da tentação, é natural. Olha o que ele diz. Caminhar na vida, sob as marteladas da tentação, é natural, pelo nível espiritual que nós temos. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Tudo isso daqui é natural e é lógico. É bom. É necessário que seja assim. Entretanto, lembremos-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando. Vigiando para a gente não cair em tentação e orando para a gente aumentar nossas vibrações.
para não sucumbirmos às tentações. De vez que mais vale chorar sobre os aguilhões da resistência que sorrir sobre os narcóticos da queda. Mais vale chorar sobre os aguilhões da resistência que sorrir sobre os narcóticos da queda. Emmanuel. Olha o que o Divaldo fala. Encarnamos para evoluir. E para evoluir é preciso amar. Encarnamos para evoluir. E para evoluir é preciso amar. Todos nós encarnamos para evoluirmos. E é preciso amar mais. Perdoar mais. Sermos mais pacientes. Mais tolerantes. Compreendermos mais. E pedirmos menos. Pedirmos menos. Reclamarmos menos. Agradecer mais. Tudo isso faz parte do amor, não é? Vigiai e orai. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A reencarnação. A reencarnação. A carne é fraca porque ela traz os crimes das encarnações passadas. Mateus capítulo 26, versículo 41 a 42. Nesse livro Universo e Vida, no item 17, Auro, através de Hernani, ele fala o seguinte: uma explosão atômica. Se a crônica do mundo referisse à claridade da explosão de uma bomba atômica, dizendo que ela teve o fulgor de 1000 sóis, como se expressaria se pudesse suportar a gloriosa visão da aura do Cristo? Segundo esses espíritos, a aura do Cristo tem o clarão de muito mais do que 1000 sóis. Lembrando que Jesus, segundo Filomeno de Miranda, sustenta o planeta Terra. Jesus, segundo Filomeno de Miranda, no livro 3 da Libertação, última página, Jesus sustenta o planeta Terra. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Jesus. Vamos lá, gente? Vamos conversar um pouquinho? E aí, temos alguns minutos aí. Dúvidas? Acabamos de falar de pensamento, viu? Agora a gente não vai mais falar de pensamentos. Vamos entrar direto na mediunidade agora. Acabou com os nossos vícios. Ai, aquele vinhozinho, aquela cervejinha, agora vai ficar com a consciência muito pesada. Acabou com o churrasco dos amigos. Olha, pode ir no churrasco, mas por que precisa tomar? Tem cerveja sem álcool, tem champanhe sem álcool, tem vinho sem álcool, e tem o Guaraná, tem a soda, tem tanta coisa boa sem álcool. Não precisa ficar de fogo para se divertir, não é? Aliás, às vezes a bebida acaba com a distração, acaba com a alegria, né? Olha quantos adolescentes, quantos jovens morrendo por causa do álcool, churrasco, né? de legumes, né? Gente, alguma dúvida aí no que a gente falou? Nós falamos bastante sobre isso. A Elianete falou que precisa vencer a nós mesmos. Vamos ver aqui.
Emmanuel está nos dizendo que a caridade começa em casa? Sim, caridade ela deve acontecer em todos os momentos. A gente fica mais tempo em casa, lógico que a gente tem que fazer. Não adianta sermos o caridoso fora de casa e um déspota dentro de casa, não é? Nós temos que observar tudo. Não faz sentido alguém ser caridoso fora de casa e para sua família ser cruel, não é? Precisamos vencer a nós mesmos. Sim, o grande inimigo, né, somos nós. O grande obstáculo à nossa própria evolução somos nós mesmos, né? É preciso amar os inimigos. Sim, os inimigos são criações nossas. Quem são os nossos inimigos no plano espiritual? São espíritos que nós lesamos, matamos, fraudamos, né? Então, é natural que a gente tenha que ressarcir os nossos débitos e amá-los, né? Em algum momento, a gente os lesou por não amá-los. Agora é o momento de amá-los, de ajudá-los. A nós perguntou, como assim sustenta o planeta Terra? Então, você tem que perguntar isso para o Filomeno de Miranda, ok? Ele diz que ele sustenta a Terra, e eu já escutei isso de outro espírito também. Num trabalho mediúnico, ele falou que o Cristo sustentava a Terra. Ele não tem ideia do que é um trabalho de um espírito crístico. Mas ele não falou mais. Ok? E aí a gente vai olhar também no Cristo da Libertação, que na última página, na última frase, quando ele oferece todo o trabalho dele ao Cristo, como a gente deveria fazer em todos os trabalhos mediúnicos, oferecer todo o trabalho ao Cristo, não é? Quando ele está oferecendo toda a obra que ele fez ao Cristo, ele fala que fez o planeta e o sustenta. Fez e o sustenta. Ok? Aqui o pessoal está falando aqui. O Aparecido falou que você vê esse álcool é muito ruim. Pior, Aparecido, você vira com álcool. Ela é muito pior porque pode tirar baixar as suas vibrações, colocar você em contato com espíritos desequilibrados. Então é melhor a gente acostumar com a sem álcool mesmo, né? E daí? Obrigado, tá ok? Agradecer a Deus, né? A Ana Lúcia. Já saindo, Ana Lúcia? Eita! A Raquel falando do Trilhos da Libertação. Realmente, esse livro é um livrão. Gente, alguém quer comentar alguma coisa, alguma dúvida? Nós vamos sair de pensamento, de aura. A próxima aula nós vamos entrar diretamente com os médios. Era para começar hoje, mas eu até pensei, falei, cara, mas vamos começar quase no finalzinho da aula, melhor a gente deixar para a próxima aula. Vamos entrar direto com os médios aí na próxima aula. A gente estava previsto uma aula sobre pensamento, foram 3, mas eu achei que valeu a pena. Alguém quer comentar alguma coisa a mais? Ninguém quer comentar porque vocês estão assustados com o Renato, que comentou e fez a prece final na última vez, né? Não peguei essa, hein? Tá bom, gente. Pode comentar que eu faço a prece final. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu ainda estou aqui, Costa. Eu só dei boa noite. Tá certo. Gente, nenhum comentário, nenhuma pergunta, nenhuma dúvida? Dúvidas são muitas. A gente vai tendo e vai esclarecendo conforme vai respondendo o questionário também, né? Gente, a gente já vai... É muito importante todas essas aulas para a gente entender muita coisa do processo mediúnico. Vamos falar dele e o pensamento é tudo. Então, o nosso pensamento, os nossos sentimentos, ele vai fazer toda a diferença. Os espíritos que estão lá, eles percebem o nosso pensamento, o nosso sentimento. Não adianta tentar mentir. Não adianta dizer, não, eu sou isso, que se você não é, porque ele sabe. Está na tua aula. Então, não adianta a gente fingir ser o que não é. Os espíritos sabem quem nós somos. E não precisam nos seguir para saber. Está na nossa aula. O que nós precisamos fazer? Mudar o nosso comportamento sinceramente. Não adianta a gente vestir um papel, né? Fingir que é. Não, nós temos que ser, de fato, na essência. Tá bom? Se ninguém tem nada para comentar, a gente vai encerrar a aula. Bora, vocês vão perder 3 minutos de aula aí. Ninguém quer? Então tá bom, gente. A gente está à disposição. Eu até entendo aí o silêncio de vocês, né? Mas a gente está à disposição. Se alguém quiser mandar algum e-mail, alguma coisa.
Na próxima aula a gente começa direto, já falando da mediunidade, dos trabalhos mediúnicos, ok? Vamos entrar no trabalho mediúnico direto, tá bom? Agradeço a vocês por terem vindo, viu? Pela paciência de vocês. Então, agradecendo a todos esses irmãos superiores que estiveram presentes, sustentando, levando, inspirando, amparando, ajudando-nos a compreender. A todos esses irmãos que trouxeram essas lições, por nenhuma dessas lições nos pertence. Todas essas lições são dos Espíritos. Todas essas lições são dos Espíritos. Então, que a gente possa agradecer a todos esses Espíritos que nos trouxeram essas revelações, essas lições, esses ensinamentos, e que possamos, junto com eles, agradecer também a Jesus, agradecendo a Deus e pedindo, Senhor, por esta noite, por esta semana, pedimos, Senhor, que essa vibração, esse amor se espalhe sobre esse planeta sustentado por Jesus, como os Espíritos afirmaram, abençoando, envolvendo todos os irmãos que sofrem, que não te compreendem, todos os hospitais, todos aqueles que estão envolvidos aí com as doenças, sejam elas a pandemia, sejam outras doenças, que possam ser aliviados, que possam ser amparados, que possam ser ajudados, que melhor aconteça para esses espíritos. Pedimos, Senhor, por aqueles que não te conhecem, pedimos por aqueles que estão com dificuldades nesse momento, seja de que ordem for, emocional, financeira, material, que todos possam ser amparados pelo teu amor, pelos teus enviados. Rogamos, Senhor, por todos. Mas mais do que rogarmos, Senhor, agradecemos. Agradecemos por tudo. Pelo teu amor, pelos teus ensinamentos, pela vossa luz, pela vossa paz. Por tudo, Senhor, agradecemos. Graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite a todos. Boa noite. Dormo com Boa Deus. noite. E olha, Boa noite, pensem bom direitinho, hein? descanso. Pensem Boa direitinho. Até Boa amanhã eu noite. coloco o questionário, tá bom? Tchau Tá pra vocês. bom. Tchau, Obrigada. boa noite. Tchau, tchau, tchau. Obrigada, gente. Fique Tchau, com tchau, Deus. tchau, gente. Tchau, tchau. Bom descanso. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Para todos.